Bom, pessoal, eu tive que cortar o vídeo do nada, porque acabou aqui a memória. Então, vamos iniciar novamente a discussão do Código de Ética que fala da relação do assistente social com a justiça. Como eu falei para vocês, é dever nosso apresentar à justiça, quanto convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do nosso laudo ou depoimento, sem extrapolar aquilo que compete à nossa profissão. Porém, lá no artigo 20, vai falar que é vedado depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. Vocês perceberam que é diferente o que está lá no artigo 19 para o artigo 20? O artigo 19 fala que nós temos que nos apresentar à justiça quando nós formos convocados na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do nosso laudo ou depoimento. Nós vamos apresentar as nossas conclusões técnicas. E lá no artigo 20, vai falar que é vedado ao assistente social depor como testemunha. Então, lá em cima, nós vamos apresentar as nossas conclusões. E aqui nós vamos depor como testemunha. Prestem atenção, porque isso confunde bastante, tá? Então, é vedado ao assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando o usuário, por exemplo, nos autorize. É vedado ao assistente social aceitar a nomeação como perito ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição. Ou seja, nós, enquanto assistentes sociais, não podemos aceitar atuar como peritos em uma situação que nós não temos conhecimento, né? Em uma situação que não se caracteriza como área da nossa competência. Tomem bastante cuidado. Aí depois, lá no título 4, nós vamos ter a questão das penalidades, né? Então, um dever do assistente social, vai falar um pouquinho das infrações disciplinares, que sempre cai também essas infrações. Quais são as infrações disciplinares? Quais são? Exercer a profissão quando é pedido de fazê-lo, não cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos, em matéria destes, depois de regulamento notificado, deixar de pagar as anuidades. Então, isso é uma infração interdisciplinar. Participar da instituição que tenha por objeto serviço social e não esteja inscrita no conselho regional, fazer ou apresentar declaração ou documento falso ou adulterado perante o Conselho Regional Federal. Então, essas daqui são as infrações disciplinares, tá? Aí, além das infrações disciplinares, que essas que eu acabei de ler, nós temos as penalidades, lá no artigo 24. Quais são as penalidades trazidas pelo Código de Ética? Multa, advertência reservada, advertência pública, suspeição e cassação. A pena de suspensão, lembrando que ela acarreta ao assistente social interdição do exercício profissional em todo o território no prazo de 30 dias a 2 anos. E a suspensão por falta de pagamento da anuidade, taxas, só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 3 anos de suspensão. E em relação à advertência, a advertência reservada, ela sempre será confidencial, sendo que a advertência pública, a suspensão e a cassação, eles serão efetivados através da publicação em diário oficial. Beleza? Pessoal, que pena que não vai dar pra gente estudar o Código de Ética, porque vai cair no concurso Código de Ética, mas eu passei aquilo que geralmente acaba deixando dúvida para o aluno. O resto é tudo muito tranquilo. Vamos lá para as nossas resoluções. Vou passar rapidinho nas resoluções. Nós temos a resolução número 443 de 2003, que vai falar sobre o procedimento para a realização de desagravo público. Então, é um direito do assistente social o desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional, beleza? Então, todo assistente social devidamente inscrito no CRES, de seu âmbito de atuação, que no exercício de suas atribuições e funções previstas na lei que regulamenta a profissão, por ofendido ou atingido em sua honra profissional, o que deixar de ser respeitados seus deveres, seus direitos e prerrogativas previstas nas alíneas, poderá representar perante o Conselho Regional, onde esteja inscrito,
para apuração dos fatos contra quem der ensejo ou causa a violação de seus direitos ou prerrogativas, né? Então, a representação deverá ser apresentada por escrito, contendo a descrição dos fatos e a provas documentais ou de outras naturezas. Então, é bem importante essa resolução aqui do desagravo público. Ela sempre cai em concurso. Aí nós temos outra resolução também, que é a resolução número 489, que veda condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício profissional do assistente social. E essa resolução, ela fala o que de forma geral? Ela vai falar o seguinte, que o assistente social no exercício da atividade profissional deverá abster-se de práticas e condutas que caracterizem o policiamento de comportamentos que sejam discriminatórias ou preconceituosas por questões, dentre outras, de orientação sexual. E vai falando um pouquinho sobre essa questão. Aí nós temos a resolução número 493, que é a resolução campeã, que sempre cai em concurso público, que fala sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional. E essa resolução vai cair nesse concurso. Estou prevendo minha bolinha de cristal. Então, assim, ó, é condição essencial, portanto, obrigatória para a realização e execução de qualquer atendimento ao usuário do exercício do serviço social, a existência do quê? De espaço físico, nas condições que essa resolução estabelece. O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve garantir as seguintes características: iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional. Recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional. Ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas. Espaço adequado para colocação de arquivos para adequada guarda de material técnico de caráter reservado. E o atendimento efetuado pelo assistente social deve ser sempre feito de portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. E o material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais. Que mais? Artigo 7º. O assistente social deve informar por escrito a entidade, instituição ou órgão que trabalha ou presta serviços sobre qualquer modalidade acerca das inadequações constatadas. Então, se você, lá no seu campo, verificar que não tem condições éticas e técnicas para o desenvolvimento do seu trabalho, você tem que informar por escrito a sua entidade, a sua instituição, sobre a necessidade da adequação. E esgotados os recursos especificados neste artigo, e deixando a entidade, instituição ou órgão de tomar qualquer providência para satisfazer, para sanar as inadequações, o assistente social deverá informar ao CRES do âmbito da sua jurisdição, por escrito, para que o CRES possa intervir na situação. Bom, agora vamos lá para a resolução sobre a supervisão direta de estágio no serviço social, que é a resolução número 533 de 2008, e essa resolução vai falar sobre o estágio direto no âmbito do serviço social. Vai falar tanto do estágio obrigatório quanto do estágio não obrigatório, tá? Lembrando que as unidades de ensino, por meio dos coordenadores de curso ou de outro profissional responsável, eles precisam informar para o nosso conselho as instituições que abarcarão o nosso estagiário de serviço social, tanto o estágio obrigatório quanto o estágio não obrigatório. E tem um prazo aí de 30 dias, a partir do início de cada semestre letivo, para encaminhar aos conselheiros regionais de serviço social, comunicando formal e escrita, indicando o quê? Quais foram os campos credenciados, nome e número de registro dos CRES dos profissionais responsáveis tanto pela supervisão de campo quanto acadêmica, nome do estagiário e semestre que ele está matriculado, tá? Lembrando que essa resolução vai falar que a cada 10 horas semanais de trabalho do assistente social, ele pode supervisionar um estagiário de serviço social.
E depois vai falar um pouquinho das competências do supervisor de campo e do supervisor acadêmico também, né? Espero que vocês tenham lido essa resolução. Aí vamos lá para a resolução CEFES número 554 de 2009, que era a resolução de depoimento sem danos. Eu não vou ler para vocês, porque essa resolução está suspensa. Mas eu falei para vocês darem uma olhadinha, porque vai que cai. Porque se ela cair, vocês assinalam a resposta correta. Aí depois a gente entra com recurso, porque ela está suspensa, tá bom? Nós temos também a resolução número 556 de 2009, que fala sobre o efeito de lacração do material técnico e do material técnico sigiloso. Então, essa resolução vai falar que a lacração do material técnico, bem como de caráter sigiloso do serviço social, será efetivada por meio das normas e procedimentos estabelecidos pela presente resolução. Então, entende-se por material técnico sigiloso toda a documentação produzida que, pela natureza de seu conteúdo, deve ser de conhecimento restrito e, portanto, requeiram medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Então, o material técnico sigiloso é aquilo que fica restrito ao nosso âmbito de atuação. Já o material técnico, ele é mais amplo. Então, lá no artigo 4º vai falar do material técnico. Entende-se por material técnico o conjunto de instrumentos produzidos para exercício profissional nos espaços ocupacionais de caráter não sigiloso. Então, aqui, lá no começo, fala sobre o material técnico sigiloso. E aqui fala só sobre o material técnico. O material técnico de caráter não sigiloso viabiliza a continuidade do serviço social e a defesa dos interesses. Olha que interessante. Essa resolução vai trazer como material técnico de caráter não sigiloso os relatórios de gestão, os relatórios técnicos, as pesquisas, os projetos, os planos, programas sociais, fichas cadastrais, roteiros de entrevistas e estudos sociais. Presta atenção. Essa resolução, ela fala que os estudos sociais é um material técnico de caráter não sigiloso. Eu questiono isso, mas não vai cair a Adriele, vai cair a resolução, beleza? Então, vai falar fichas cadastrais, roteiros de entrevistas, estudos sociais e outros procedimentos operativos. Em caso de demissão ou exoneração, o assistente social deverá repassar todo o material técnico sigiloso ou não ao assistente social que vai substituir ele. Na impossibilidade de fazê-lo, o material deverá ser lacrado na presença de um fiscal do CRES ou de um representante, né, do CRES, para somente vir a ser utilizado pelo assistente social que vai substituir. Já no caso, quando vai ser extinto o serviço social dentro da instituição, o material técnico sigiloso poderá ser incinerado pelo profissional responsável por este serviço, até aquela data que também procederá a imediata comunicação por escrito ao CRES. Bom, vamos lá. Então, aqui vai falar sobre essa questão. E nós temos a resolução número 557, que fala sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas, conjunta entre o assistente social e outros profissionais. Vou resumir essa resolução para vocês. Essa resolução fala o seguinte: é importante o trabalho multidisciplinar. Porém, embora as discussões no trabalho multidisciplinar elas sejam coletivas, tem que deixar claro qual é o posicionamento do assistente social. Eu não posso fazer um relatório em conjunto e colocar que aquele posicionamento em conjunto é o posicionamento do assistente social. Por exemplo, o psicólogo faz uma análise psicológica lá e coloca no relatório coletivo e eu assino junto. Tem que deixar claro o que é o parecer do assistente social e o que é o parecer do psicólogo, tá? Então, tome bastante cuidado com essa resolução, que eu acho que ela vai cair. Aí nós temos também a resolução sobre a atuação do assistente social quando convocado a prestar depoimentos pela autoridade competente, que é a resolução 559 de 2009, que também está suspensa. Aí nós temos a resolução 569 de 2010, que fala sobre a vedação da realização de terapias associada ao título e ao exercício profissional. E aqui vai falar que não é competência do assistente social realizar terapias, né? Então, a realização de terapias não constitui atribuição e competência do assistente social. Para fins dessa resolução, considera-se como terapias individuais, grupos e comunitários. O que é terapia? É a intervenção profissional que visa tratar problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas.
É atividade profissional ou clínica com fins medicinais, curativos, psicológicos ou psicanalíticos, que atua sobre a psíquica. Beleza? Não podemos fazer práticas terapêuticas. E nós temos a resolução que dispõe sobre a inclusão do nome social, que é a resolução 615 de 2011. E nessa resolução vai falar que fica assegurado às pessoas travestis e transexuais, nos termos dessa resolução, o direito à escolha de tratamento nominal a ser inserido na cédula e na carteira de identidade profissional, bem como nos atos e procedimentos previstos no âmbito do Cefes e dos CRES. Lembrem que nós falamos sobre isso. Bom, pessoal, essas são as principais resoluções. Vou parar por aqui porque nosso vídeo já tem mais de 15 minutos. Desculpem a correria aí, mas realmente era só para pontuar os principais pontos para que vocês possam relembrar. Beleza? Eu acho que cai resolução nesse concurso, viu? Beijo, até o próximo vídeo. Até mais!